Relatos vividos. Hoje teremos 3 contos com finais incríveis. Conto 1. Na infância, vivíamos em uma casa antiga, cheia de histórias e segredos, em um bairro tranquilo de São Paulo. Minha mãe adorava contar sobre os eventos estranhos que ocorriam ali. Histórias que me fascinavam e amedrontavam ao mesmo tempo. Certa vez, ela falou sobre uma misteriosa porta trancada no sótão que ninguém abria há décadas. Lembro-me de um dia específico. Tinha eu uns 7 anos. A tarde estava cinzenta e a chuva batia suavemente nas janelas. Minha curiosidade infantil, sempre insaciável, me levou a explorar aquela casa cheia de cantos desconhecidos. Subi as escadas rangentes até o sótão, determinado a descobrir o que havia por trás daquela porta trancada. O sótão era um lugar escuro e empoeirado, cheio de caixas antigas e móveis cobertos por lençóis brancos. A porta em questão estava ao fundo, com sua madeira gasta pelo tempo e uma fechadura enferrujada. O mistério daquele portal me atraía de uma forma que eu não conseguia explicar. Era como se uma força invisível me puxasse em direção a ele. Passei os dedos pela fechadura, sentindo a ferrugem se desintegrar sob o toque. Sabia que minha mãe guardava uma chave mestra na gaveta de sua penteadeira e, sem hesitar, desci as escadas em busca dela. Peguei a chave, um tanto pesada para minhas mãos pequenas, e voltei ao sótão com o coração acelerado. Com algum esforço consegui girar a chave na fechadura enferrujada. A porta se abriu com um rangido alto, revelando um pequeno quarto iluminado por uma única janela suja. Dentro, havia uma cama antiga, uma cadeira de balanço e um baú de madeira. A atmosfera do quarto era estranha, como se o tempo tivesse parado ali. Me aproximei do baú, minha curiosidade crescendo a cada passo. Quando o abri, encontrei uma coleção de diários antigos, todos cobertos de poeira. Peguei o primeiro e comecei a folhear as páginas amareladas, descobrindo as palavras escritas por alguém que vivera ali muitos anos antes. As histórias eram fascinantes, relatos de uma vida cheia de amores perdidos, sonhos desfeitos e segredos guardados. Quanto mais eu lia, mais me sentia conectado a essa pessoa desconhecida. As palavras dela ressoavam em mim, como se fossem eco de meus próprios pensamentos e sentimentos. De repente, uma sensação de tristeza profunda me envolveu, como se eu estivesse compartilhando as dores daquela alma solitária. Foi então que ouvi um leve sussurro. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. O sussurro continuava, uma voz suave e melancólica, quase como um canto. Segui o som até a janela onde a luz fraca do dia tentava penetrar. Ali, vi uma figura etérea, uma mulher de aparência pálida, vestida em trajes antigos. Ela olhava para mim com olhos tristes, mas cheios de esperança. "Obrigada por me encontrar", ela disse, sua voz ecoando suavemente pelo quarto. Eu estive esperando por alguém que pudesse entender minhas histórias. Eu não sabia o que dizer. Meu coração batia forte. Era como se todo o meu corpo estivesse em sintonia com aquele momento, com aquela presença. "Por que você está aqui?", perguntei, minha voz trêmula. "Estou presa entre o passado e o presente, esperando que alguém revele minha história e liberte minha alma", ela respondeu. "Por favor, leia os diários e compartilhe o que descobrir. Só assim poderei encontrar a paz." Passei os dias seguintes lendo todos os diários, cada um revelando mais sobre a vida daquela mulher. Suas alegrias, tristezas, medos e esperanças se tornaram parte de mim. A cada página sentia que estava cumprindo uma promessa, ajudando-a a encontrar a liberdade que tanto desejava. Quando finalmente terminei o último diário, voltei ao sótão uma última vez. A mulher estava lá, esperando. Seus olhos agora brilhavam com gratidão. "Obrigada", ela disse, sua voz cheia de emoção. "Você me libertou." Com essas palavras, a figura etérea começou a se desvanecer, desaparecendo lentamente na luz do amanhecer que começava a entrar pela janela. Fiquei ali, sentindo uma paz indescritível, sabendo que tinha feito algo importante. A partir daquele dia, a casa parecia diferente.
O sótão não era mais um lugar de mistério e tristeza, mas um espaço de lembranças e histórias. E eu, carregando as lições aprendidas, me tornei um guardião das memórias, sempre lembrando que, às vezes, a curiosidade e a coragem podem nos levar a descobrir segredos que mudam nossas vidas para sempre. Conto 2. Eu sempre soube que a vida reservava surpresas estranhas e muitas vezes desconcertantes. Essa história que vou compartilhar é um testemunho pessoal, uma revelação íntima que me trouxe de volta a tempos que eu preferia esquecer. Cresci em um bairro simples, onde a vida era repleta de simplicidades e complexidades que se entrelaçavam no dia a dia. Era um garoto introvertido, talvez até mais do que os outros meninos da minha idade. Enquanto eles corriam livremente pelas ruas, jogando bola e compartilhando risadas, eu me refugiava nos livros, criando mundos internos onde me sentia seguro. Sempre fui o mais baixo da turma e o mais gordo também. Minha aparência me isolava, e eu evitava ao máximo interações sociais, temendo os julgamentos. Os anos escolares foram particularmente difíceis. O ambiente era cruel com os diferentes, e eu me sentia como um peixe fora d'água. Essa sensação de inadequação e o medo constante de ser ridicularizado moldaram meu caráter de forma profunda. Desenvolvi uma fobia social que me acompanhou até a vida adulta. Mas a vida tem suas ironias. O tempo passou e a vida me forçou a mudar. Aos poucos, comecei a quebrar as correntes que me prendiam ao isolamento. Iniciei um processo de transformação, tanto físico quanto mental. Comecei a cuidar da minha saúde, frequentando a academia e mudando minha alimentação. Mais difícil, porém, foi enfrentar meus medos sociais. A cada pequena vitória, minha confiança aumentava. Hoje, sou uma versão muito melhor de mim mesmo, mas a sombra do passado nunca me deixou completamente. 2 dias atrás, recebi um convite dos meus colegas de trabalho para um festival de inverno na cidade. Meu primeiro instinto foi recusar. A ideia de estar em um lugar cheio de gente me paralisava. No entanto, algo dentro de mim desejava quebrar essa barreira final. Com um misto de receio e entusiasmo, aceitei. Escolhi uma roupa que me fazia sentir confiante e parti para o evento, determinado a aproveitar. A chegada ao festival foi desastrosa. Logo que pisei no local, senti-me deslocado. A multidão me sufocava e minha autoestima despencou. Todo o esforço na academia parecia em vão. Enquanto todos ao redor se divertiam, eu me sentia como um robô, incapaz de aproveitar o momento. Cada passo era uma tortura, cada rosto desconhecido uma ameaça. Em certo momento, o desespero tomou conta de mim. Precisei sair dali, mas a quantidade de gente dificultava minha fuga. E então, algo inesperado aconteceu. No meio da confusão, cruzei com um velho amigo de infância, alguém que eu não via há anos. Ele também havia mudado, mas em seus olhos eu vi um reflexo do garoto que eu fui. Ele me reconheceu e, sem hesitar, me abraçou. Aquele abraço quebrou algo dentro de mim. Senti uma onda de emoções e memórias que me fizeram perceber o quanto eu tinha crescido, o quanto eu tinha superado. Conversamos por um bom tempo. Ele me contou sobre suas lutas e vitórias e eu compartilhei as minhas. Aos poucos, o ambiente ao redor deixou de ser uma ameaça. Percebi que, apesar dos medos e inseguranças, eu não estava mais sozinho. Aquele encontro inesperado foi um lembrete de que a vida é feita de momentos imprevisíveis, e é nesses momentos que encontramos a força para seguir em frente. Deixei o festival com uma sensação de alívio. A experiência não foi perfeita, mas me ensinou algo valioso. A jornada para superar nossos medos é longa e cheia de recaídas, mas cada pequeno passo conta. E às vezes, é preciso um encontro inesperado para nos lembrar de nossa própria força. Hoje, enquanto escrevo essas palavras, sinto uma calma que há muito não sentia. Sei que ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas estou mais confiante do que nunca de que posso enfrentá-lo. Não estou compartilhando isso em busca de aceitação ou simpatia. Tenho uma namorada incrível que me apoia e amigos que me entendem. Compartilho isso como um testemunho de superação, um lembrete de que todos nós temos a capacidade de mudar, de crescer e de encontrar nosso lugar no mundo. E assim, sigo em frente, um passo de cada vez, aprendendo a viver e a aproveitar a vida, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Conto 3.
Estou na mesma faculdade há quase uma década, começando como graduando, passando pelo mestrado, doutorado e agora professor. A mensalidade em 2024 é exorbitante, R$ 8.000. Pouquíssimas bolsas são oferecidas frente à quantidade de vagas. Se você está lá, ou é muito rico, ou extremamente bom em fazer provas. Não há meio termo. O censo da faculdade apontou que a mediana de renda familiar mensal é de R$ 50.000. Mediana. Metade dos alunos provém de famílias com renda superior a esse valor. Como tantas pessoas podem ganhar mais de 50 mil por mês? A faculdade é uma ilha de opulência. Materialmente, há a maior concentração de MacBooks, ternos Armani e jovens dirigindo SUVs de todo o Brasil. Os sobrenomes têm grife também. O meu é um simples Seiles, com um L só. Convivo com Setúbals e Safras, cujas profissões reais são ser herdeiros. Eles podem até trabalhar em bancos, fundos, consultorias, mas, convenhamos, é apenas um hobby. Eles viajam tanto que já não mais se impressionam. Eu fui ao Rio de Janeiro no começo do ano, e da minha perspectiva modesta, foi o ponto alto da minha terceira década de vida. Para eles, é só mais uma sexta-feira. Não, perdão. Paris é sexta-feira. Dubai, um feriado. Rio de Janeiro é, no máximo, uma tediosa terça-feira à noite. O mais espetacular, para mim, é a parte imaterial. Essas pessoas sabem coisas que eu nem imaginava ser possível saber. Operavam na bolsa, motivados pelos pais Setúbals e Safras desde os 10 anos. Sabem, com a mesma naturalidade que eu descreveria um cheque especial, os termos short selling, margem, yield. Não são termos técnicos para eles, mas algo do cotidiano que se nasce sabendo. Parecem sempre estar um passo à frente. A herança dos pais é, em algum nível, também uma herança de conhecimento. Em cultura empresarial, se preferir. São gente boa, quer dizer, me causam uma ansiedade existencial ao saber que existe um mundo bom por aí, embora caríssimo. Não é culpa deles, é algo não intencional, não consciente. Acho que é um daqueles males meio estruturais, abstratos, não pessoais. Ou talvez seja culpa dos pais deles. Não sei. Lembro de uma conversa particularmente reveladora que tive com Rafael Setúbal durante uma pausa entre aulas. Estávamos no terraço e a vista do campus, com seus jardins impecáveis e edifícios modernos, parecia reforçar a distância entre nossos mundos. Você já pensou em trabalhar fora do país? Ele perguntou casualmente, enquanto olhava para o horizonte. Claro, mas as oportunidades não são as mesmas para todos. Respondi, tentando esconder meu desconforto. Além disso, há o custo de vida, a adaptação, entendo. Rafael sorriu, mas seus olhos revelavam uma compreensão que ia além das palavras. Sabe, Salles, meu pai sempre diz que o verdadeiro valor de uma pessoa está no que ela conhece, não no que possui. Aquela frase ficou comigo. Eu sabia que Rafael tinha acesso a um conhecimento prático e aplicado que eu só poderia sonhar. No entanto, sua observação me fez refletir sobre o que eu poderia conquistar com o que já sabia e com o que ainda poderia aprender. Naquela noite, fui para casa e comecei a pesquisar obsessivamente sobre investimentos, mercado financeiro e estratégias empresariais. Se eles podiam aprender desde cedo, por que eu não poderia recuperar o tempo perdido? Passei meses imerso em livros, cursos online e fóruns especializados. Descobri uma paixão inesperada pelo mundo financeiro, algo que nunca havia imaginado antes. Com o tempo, minhas habilidades começaram a florescer. Não tinha o capital inicial dos meus colegas, mas tinha algo igualmente valioso: a determinação de fazer com que meu conhecimento se multiplicasse. Aos poucos, comecei a investir pequenas quantias, sempre com cautela e muito estudo. E, surpreendentemente, comecei a ver resultados. No final daquele ano, participei de um evento de networking promovido pela faculdade. Lá encontrei Rafael novamente. Ele estava cercado por um grupo de pessoas, todos rindo e conversando animadamente. Quando me viu, fez um gesto para que eu me aproximasse. "Salles!" ele exclamou com genuína alegria. "Vem cá, quero te apresentar umas pessoas." Fui apresentado a empresários, investidores e acadêmicos renomados. Para minha surpresa,
Rafael elogiou minhas recentes conquistas no mercado financeiro, destacando meu esforço e dedicação. Aquela noite marcou um ponto de virada para mim. Percebi que, apesar das diferenças materiais, havia um reconhecimento genuíno de mérito e esforço. Hoje, ao olhar para trás, vejo que aquela travessia, do desconhecimento ao conhecimento, foi a ponte que me levou a um novo horizonte. Entendi que, embora a herança material possa facilitar a vida, é o conhecimento e a determinação que realmente definem quem somos e até onde podemos chegar. A faculdade continua sendo uma ilha, mas agora sei que com o barco certo, qualquer um pode chegar ao seu destino. Pois bem, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho de notificações para não perder vídeos como estes. Valeu!